Olá, amigos cafeicultores! Atendendo a vários pedidos, hoje a gente veio numa região que é muito susceptível ao nematóide. E essa praga tem crescido tanto e tem atrapalhado muitas regiões produtoras de café. É muito importante você assistir esse conteúdo para saber como funciona e como agir nessas situações. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Ô Denilson, nós estamos aqui em Garça e essa fazenda é uma fazenda que até então tem problema sério com nematóides, né? E você meio que dominou o bicho aqui, né? Você conseguiu controlar, a gente está vendo até pela resposta em produtividade, o tanto que esse nematóide não está causando danos. Qual foi as estratégias que você fez para poder conseguir chegar nesse resultado? Olha, Gustavo, essa questão de nematóide é séria na região, toda a Alta Paulista é extremamente séria, isso está avançando para o país. E o nematóide, é lógico que tem reboleiras que ele é extremamente severo e áreas menores, mas ele tem muito na região. O que foi que eu implementei para a gente conseguir lidar com ele? O começo da conquista aí, para a gente conseguir lidar, é a hora que eu vou erradicar meu café velho. Porque lá... Então antes do plantio? Antes eu estou erradicando o meu talhão que eu vou plantar. Certo. Então, nesses cafés já tem nematóide, embora está com uma certa simbiose, mas a população é muito alta. Se eu arrancar o café e colocar uma mudinha lá, é que nem jogar uma carninha onde tem um monte de piranha. Vai encher de furadinho, furadinho, furadinho ele simplesmente não vai sair. Mesmo os resistentes, assim. Então a gente precisa fazer o quê? Baixar a população. Certo. E como que a gente faz isso? O processo mais antigo, que é o processo de alcave, que é um processo de pousio. O alcave consiste no quê? Acabo de erradicar meu café, fiz lá as análises de solo, preparei os terraços para não fazer erosão, organizo tudo, e aí eu vou jogar o calcário e vou arar. Pego o arado e tombo esse solo, jogo o calcário para o fundo e nesta hora o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando todas as ervas daninhas, fonte de alimentação do nematóide, e expondo ele ao sol. Então, ele simplesmente, a população vai lá embaixo. É porque o sol é um esterilizante. Ele é um esterilizante. E aí, como ele não vai ter o que comer, aqueles adultos que estão por ali, eles vão morrer. Então, ou seja, você revira o solo, né? Não deixa nenhuma planta nascer, deixa o solo bem exposto. Bem exposto. E com isso já diminui. Se precisar dar uma ou duas gradeadas mexendo com isso, vai sobrar o quê? Vai sobrar ovos. Normalmente nas primeiras chuvas, ovos nematóides que estão lá esperando temperatura e umidade para eclodir. E aí nas primeiras chuvas isso eclode. E aí você vai lá, começa a nascer algumas ervas, você volta a passar uma grade e aí você implanta plantas que não multiplicam o nematóide. Por exemplo? São as crotalárias, você tem, no meu caso aqui, eu uso milheto e braquiária, que é muito mais rápido. Eu uso um milheto que também comprovadamente tem que olhar a variedade para ver se ele não multiplica o nematóide, e eu uso a braquiária. Aqui no meu caso eu uso a braquiária brisanta, que ela é mais forte, agressiva, maior, né? Mais agressiva, dá mais trabalho, mas o solo ele não pode ficar muito tempo entrando nas chuvas, senão a gente vai perder solo. Então eu já entro com milheto e braquiária, o milheto nasce muito rápido, e aí isso daí vai ficar em pousio 1 ano. Então você deixou 1 ano descansando de um ano a 1 ano e meio, dependendo da época de plantio. Vamos imaginar que eu arranquei esse café depois de uma colheita que chega lá no mês de setembro. Certo. Até eu preparo o solo, faço tudo aí, consigo implantar essa braquiária em novembro, dezembro. Vai ficar 1 ano, só vai ficar a braquiária é dominante, não fica nada mais, nada. E aí ela não multiplica nematóide. Então o que vai acontecer com a população de nematóide lá embaixo? Ela não vai aumentar, porque ele não tem por onde se multiplicar. Vai sumir? Nunca a gente consegue sumir, mas a população vai estar lá embaixo. A gente convive com o nematóide, isso, né? Cria muita matéria orgânica, O milheto com a braquiária. Com a braquiária. E é isso, aquilo ali vai mudar todo o perfil biológico do solo. Aí a partir de lá de 1 ano e meio, a gente vai preparar a linha,
Gradeia de novo, não? Só faz a linha. Só Larga a braquiária lá no meio, prepara só a linha, passa uma herbicidinha na linha, passa uma rotativa, faz o sulco ali, prepara que esse resto de matéria orgânica que ficou ali, acrescenta-se mais matéria orgânica, solos nossos precisam, O muito que, que arenose. você põe de matéria orgânica no suco? Palha de café é o que tem de melhor. Tá. Então, palha de café até 20 litros por metro, excelente nematicida, inclusive, já vai ter população baixa, vai criar um monte de condições biológicas para os outros micro-organismos manter esse nematóide de população baixa. Ô Denilson, vamos interromper só um pouquinho, que eu tenho um recado importante pro pessoal de casa. E você, tá gostando do nosso conteúdo? Então já sabe, né? Senta o dedo no like e se inscreva no YouTube, no Facebook e no Instagram. Vamos deixar a nossa cafeicultura cada vez mais forte e isso começa por você. Aí a gente entra plantando o quê? As variedades hoje, sabidamente, que é resistente a nematóide, que eu conheço, que é o IPR100 e o 106, a gente pode plantar eles sem enxerto. Certo. Porque também nematóide você tem raças diferentes, você tem espécies diferentes, você precisa sempre tomar um pouco de cuidado. Enxerto, o que seria para o pessoal de casa entender? A outra opção sem ser esse seria um enxerto. Você pega lá o apotan, né, o robusta, você vai implantar ele lá, igual plantar café lá no germinador, você vai plantar o teu arábica que você quer, se é catuaí, se é mundo novo, se é IAC 125, que vai ser enxertado nele. A hora que os dois nascem, é feito um corte, um bisel, enxerta a parte de alta, que seria a parte do café, em cima dele e passa um plastiquinho e deixa numa câmara úmida e isso é enxertil. Essa é a então, técnica de você enxertia. forma uma planta de café arábica, de qualquer variedade, que com você um sistema radicular resistente a nematóide. A nematóide, exatamente. Essa é a grande descoberta, né, do nematóide que a gente tem até hoje. Novas variedades estão sendo lançadas, extremamente eficientes para isso, mas hoje, por enquanto, oficialmente a gente só tem um. Então, ou você parte para um café sem enxerto, que seria o PR100 ou o 106. No caso do exígua tem mais. Tem mais Se variedades. você tiver só o meloidógeno exígua, tem o IAC 125, o Paraná também tem, notadamente O Acauã. resistentes, o Acauã. Mas o que está acontecendo? O grande questão, por exemplo, de toda a Alta Paulista é o meloidógeno incógnita e agora também o meloidógeno paranaense, que é extremamente agressivo, muito mata a planta. Então, assim, é muito difícil você pensar em colocar uma planta dessa que ia ficar 12, 15, 20 anos aqui produzindo café e aí no segundo, terceiro ano você já perder a planta por causa de nematóide. Então é muito preocupante quando você vai renovar a lavoura. Se nunca foi café, é um pouco mais simples, mas vai renovar a lavoura, tome esse cuidado. Essas mudas enxertadas, o valor delas, você sabe mais ou menos quanto é que está custando? Normalmente a muda enxertada ela custa o dobro da muda comum, então depende um pouco da região. Se a região estava trabalhando, por exemplo, com 1,20, 1,30 a muda comum, ela vai custar 2,20, 2,40, assim por diante. E tem em grande escala, caso o pessoal queira fazer grandes plantios? É uma grande dificuldade, porque o índice de pegamento ao longo do ano é bastante complicado do enxerto, lá no viveiro. Isso. Lá no viveiro, então assim, é muito difícil de fazer. Existem câmeras úmidas de fazer, então clima muda, não é simples fazer. Então, às vezes, grandes escalas precisa ver viveiro ou você precisa plantar mais picado ao longo do ano para você ter essa situação aí. Certo. E depois disso, vamos supor, você levou para o campo, fez o plantio lá, colocou a palha de café, colocou um biológico, colocou nematicida biológico, colocou nematicida químico e depois quais são os cuidados que você tem que ter? A planta vai estar lá no lugar, o que a gente precisa para vencer nematóide? Matéria orgânica. Então toda aquela braquiária que a gente tá lá, que ficou lá separado no meio da rua, a gente começa a ir roçando ela e acomodando carbono para que isso vá se decompondo e você mantenha um nível de matéria orgânica adequado, que esse nematóide ele vai ficar em níveis de não dano biológico. Ele vai ficar em um nível baixo lá e não vai atrapalhar a tua planta. Você precisa manter. Se você puder fazer os compostos orgânicos na fazenda, como muita gente está fazendo, ou adquirir compostos, mas que tenha carbono. Que é importante essa decomposição da matéria orgânica, no solo. Então a braquiária hoje é o melhor, chega a 20 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então essa braquiária, nesse clima que nós tem
quente, úmido, a decomposição dessa braquiária favorece muito a microbiota do solo. Então aí você está precisando, aí você começa a fazer as análises de raiz desse nematóide. Porque até então você não tinha café, sempre. Você começa a monitorar, porque aí do primeiro ano você começa a ver o que está acontecendo, se está aumentando, se está diminuindo. E o uso de biológicos hoje eu tenho usado todo ano, para manter a população baixa. Se começa a escapar um pouquinho, você pode entrar com os nematicidas químicos, se subir um pouquinho, você vem... Isso eu queria te perguntar, se de acordo com que você detectou que o negócio saiu do teu controle, você fez todo o manejo mais perfeito possível para poder manter essa população sob controle. Passou alguns anos, essa população volta a estourar e volta a querer prejudicar. Como é que você faz depois da lavoura já implantada? Qual a dificuldade que a gente tem no nematóide? Quando você tem um bicho mineiro, uma ferrugem que saiu do controle, você anda aqui, você já vê, olha, tem aqui, tem aqui. Bate o olho o nematóide está escondido. Então você tem que fazer análise, saber onde coletar o solo, porque às vezes você vai coletar no lugar que está muito atacado, já nem tem raiz mais do café, você vai lá coletar, ué, mas aqui não tem nematóide. É lógico, já matou a raiz, não tem nem para ele comer. Então assim, é importante a gente avaliar e não dormir. Tem que manter a avaliação. Se você já tem um café sabidamente resistente ou um enxerto bom, você tem um pouquinho de folga, mas toma cuidado para não aumentar muito. Então assim, fez as análises, se você vê que a população está acima do que você imagina ideal, o químico entra nessa hora, porque ele dá um efeito de choque e você abaixa a população. E os biológicos hoje, todos eles têm biológicos que parasita ovos, parasita ninfa, adulto. Então assim, eu vejo assim, muito forte essa questão da entrada dos biológicos, até porque é bastante saudável, né? Esses biológicos também, tem uns que liberam fósforo, então vai, né? Aquela história toda. Mas o químico ele é importante nessa hora, você vê que vai escapar, você tem que baixar a população. E lavouras de enxerto, né, ou variedades resistentes, você tem feito o controle depois de implantada a lavoura? Eu tenho feito controle, como a população, pelas minhas análises, está baixa, eu tenho feito as aplicações anualmente de biológicos. Dá para manter baixo? Para manter baixo. Porque mesmo assim sendo resistente, pode haver um descontrole. Tem, porque o nematóide ele também se multiplica nas ervas daninhas, se multiplica no pé de galinha, se multiplica no cipó, se multiplica aqui. Então você não consegue eliminar. Por mais que a gente volta a plantar, aqui é um caso que eu plantei leguminosas aqui no meio, fiz um mix e a gente roça, mas as ervas daninhas estão aí, elas estão muito adaptadas. Então os nematóides também estão aqui. Então mantendo a braquiária no meio também, e vai fechando isso e incorporando, a gente mantém o centro da rua também com matéria orgânica. Mas tem que ficar de olho, não dá para falar, agora eu fiz isso e esqueci o nematóide. Tá. Feito o controle, produtividade alta? Produtividade alta, a gente tem em vários talhões da fazenda um sucesso muito grande com essa historinha aí, com essa receitinha de bolo aí, né? De começar a baixar a população, implantar bastante matéria orgânica. Os solos nossos aqui são extremamente arenosos e a gente tem conseguido produtividades muito boas, eu falo que acima da nossa expectativa. Em números? As primeiras safras desses cafés aqui, esse aqui é um café plantado em dezembro de 18, eu já tenho mais de 50 sacas de média por hectare. Tá, e se você não tivesse feito esse manejo, como é que era a produtividade aqui antes? A produtividade antes era outra variedade, tudo bem, mas se você não fizer manejo de nematóide numa implantação de lavoura, a tua primeira safra alta você já perde de 20% a 30% das plantas da lavoura. Porque ele ataca o sistema radicular, qualquer seca, mesmo você irrigando, não vem nutriente, não vem nada, a planta morre. Ela seca, depaupera, você fica com a lavoura toda irregular, dependendo do lugar, que o nematóide tem muita reboleira, mais ou menos, e você não consegue acertar mais, porque vai ficar aquele negócio irregular para sempre. E no caso, a fazenda aqui é irrigada, né? O que a irrigação pode ajudar nos nematóides ou piorar? A gente tem dois aspectos na irrigação. Primeiro, que a região, com relação à irrigação, as produtividades são paga a conta assim muito fácil. Eu não teria coragem hoje de plantar ou de indicar um plantio sem irrigar. Então os números são muito favoráveis à irrigação.
Mas a gente precisa sempre tomar cuidado, porque com o aumento de produtividade, aumento de insumos, aumento do sistema radicular, eu posso ter mais comida para esse nematóide. Então, se eu simplesmente achar que está bom e não cuidar de nada, a minha irrigação pode até piorar, porque o nematóide vai se multiplicar muito mais, com o solo sempre úmido, que ele gosta de umidade, raiz novinha, então vai ser um prato cheio para ele. Então, ou seja, se você irriga aí, que você tem que tomar mais cuidado com o nematóide. Mais cuidado. Só que, contrapartida, eu consigo jogar um monte de produtos biológicos via irrigação. Entendi. Quer dizer, eu faço a minha adubação, umas fertirrigações semanalmente, mas eu posso a qualquer momento colocar produtos biológicos. Eu posso colocar ácido úmico, eu posso colocar ácido fúlvico, alguns nematicidas que possam ter registro eu posso aplicar também. Então, assim, é uma ferramenta a mais, mas eu preciso estar entendendo do que está acontecendo com a minha lavoura. Denilson, muitas regiões, né, o nematóide empobreceu muita região, né, atrapalhou muito a produtividade das lavouras. E você acha que todo esse pacote tecnológico que vocês adotam aqui pode ser a salvação dessas regiões, aonde que o nematóide está fazendo com que essa cafeicultura fique cada vez mais fraca? Eu acho que é primordial e é possível. É possível porque a gente está fazendo aqui. A gente tem problemas Sérios? Sérios, mas a gente está conseguindo reverter isso. Com a ajuda dos pesquisadores, o Denilson não inventa nada, o Denilson olha, estuda, aprende, conversa com um monte de gente e o que é bom. E a gente, a cada ano que passa, a gente vai trabalhando. Mas é possível sim implantar um sistema. Pequeno produtor, médio produtor, consegue mudas enxertadas. O grande precisa tomar cuidado se os viveiristas conseguem contemplar isso, mas é perfeitamente possível. E até tem um trabalho aqui em Veracruz do IAC comparando a área com café enxertado com não enxertado aonde não tem nematóide. Entendi. 10% a mais de produtividade, porque o sistema radicular do robusto é muito maior. Então isso é um negócio fantástico. Além dele segurar o nematóide, ele é bom se você não tiver nematóide. Entendi. Então é um baita seguro que você faz, é uma baita longevidade que você vai ter da planta. Hoje você tem medo de nematóide? Medo é um negócio complicado de falar, né? A gente tem que ter medo. Eu acho que a gente precisa ter muita atenção com o nematóide e saber que ele existe. Se você fala ter medo e eu tenho medo do leão, eu não vou pular lá que o leão vai me pegar. Mas eu acho que eu preciso saber como eu posso lidar com isso. E saber que lidando certo é possível sim implantar uma cafeicultura sustentável, rentável em cima de área de nematóide. Denilson, eu queria agradecer muito você por toda essa contribuição, essa aula de nematóide. Eu aprendi muito aqui com você e agradecer muito por todo esse desprendimento seu de explicar para a gente todo esse processo e mostrar aqui a fazenda, que é um caso de sucesso. Na verdade eu agradeço você estar vindo aqui, agradeço a oportunidade de estar passando o pouco de conhecimento que a gente tem, né? Eu falo que o conhecimento que a gente tem, ele é adquirido também. Eu acho que a gente precisa ser um elo de repasse. O que eu faço aqui está dando certo, pode não dar certo na outra fazenda, pode ser tenha pessoas que façam de uma maneira melhor, mas então a gente tem que estar sempre muito aberto a isso, aberto a novas tecnologias, a pesquisa, pesquisas fundamentadas. Então eu acho que a parte da contribuição que eu gosto de estar passando é isso, eu vou aprendendo e vou repassando. Obrigado. E esse é o papel do No Pé do Café também. Levar tecnologia, levar aprendizado para todos vocês. E lembrando, já sentou o dedo no like? Ainda dá tempo. Aproveite. Deixe aqui nos comentários como é a sua experiência com o nematóide. Obrigado você por ter nos acompanhado até aqui e até no próximo No Pé do Café. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Poliblem. Igual não tem. Poliblem é da ICL e deixa você no controle do seu cafezal. Poliblem é um fertilizante de liberação gradual, uma tecnologia reconhecida por instituições de pesquisa do Brasil. Praticidade operacional,
flexibilidade e segurança na aplicação, redução da mão de obra e alta eficácia. Polyblend, igual não tem. ICL, impacto para um futuro sustentável.